A campanha eleitoral começa a tomar forma nas ruas. E para saber o que pode e o que não pode na campanha, eu convidei o chefe do cartório eleitoral de Canela e Gramado, Guilherme Cavagnoli. Guilherme, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Miron. Prazer estar aqui com vocês hoje. O que pode e o que não pode? Vamos começar, por exemplo, por carro de som. O carro de som, ele só pode sair pelas ruas, né, se ele acompanhar uma carreata, uma passeata, sempre lembrando que para esses eventos, né, tem que ser informado com no mínimo 24 horas antes para as forças de segurança. Então, por exemplo, pode o carro de som, como acontecia muito há uns anos atrás, né, até antes de 2016, sair com o dingo do vereador, se ele estiver sozinho, de jeito nenhum. Ele tem que sempre estar acompanhando uma carreata e uma passeata. Em relação a bandeiras, que é uma coisa muito comum em Gramado. As bandeiras são um case em Gramado, né? Então, ela tem diversas regras. Por exemplo, as bandeiras elas têm que ser móveis, tá? E embora elas não tenham um tamanho definido, elas não podem prejudicar o trânsito, tanto de pedestres quanto a visibilidade do trânsito. Então, por exemplo, posso fazer uma bandeira de 4 metros quadrados? Pela legislação eleitoral, só pelo tamanho, não teria problema. Mas vai prejudicar o trânsito e o bom andamento das pessoas? Vai, então não pode. Então, quais são as regras para bandeiras? Ela tem que ser móvel, ela não pode prejudicar o trânsito e, mais uma questão muito importante, elas não podem pernoitar na rua. Então, elas têm um horário definido, das 6 horas da manhã até as 10 da noite. Ocorre muito, por exemplo, Miron, o seguinte, a pessoa tira a bandeira do mastro e pendura no muro. Posso fazer isso? De jeito nenhum. Por quê? Porque elas têm que ser móveis. E elas não podem adquirir características de uma placa, por exemplo. Estávamos conversando fora do ar, mas a legislação eleitoral é muito restritiva. Então, se for no artigo 37, parágrafo 2º da Lei das Eleições, da Lei 9.504, vai estar escrito lá, é proibida a propaganda eleitoral em bens públicos e particulares, à exceção de. E uma delas é justamente as bandeiras, nesse formato que eu falei aqui. Ela tem que ser móvel, ela não pode prejudicar o bom andamento do trânsito de pedestres, nem prejudicar a visibilidade do trânsito, e ela tem um determinado horário em que ela pode ser colocada. Mas o eleitor pode usá-la no dia da votação. No dia da votação, até tem uma característica muito importante, né? Tu pode andar com ela no carro, assim, fazendo um bandeiraço pelas ruas? Pode ou não pode? Não pode, exatamente, ela não pode. Além de infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito, no carro, a propaganda eleitoral, ela só vai poder um adesivo em cada lado, né? Em cada lateral do carro, nos vidros, de até meio metro quadrado, ou no vidro anterior, traseiro, até toda a extensão, desde que ele seja microperfurado. Então, como a legislação eleitoral ela é muito restritiva, não pode fazer bandeiraços, né? Sair com carro fazendo bandeira. No dia da eleição, o que o eleitor pode fazer? O eleitor ele pode manifestar a vontade do voto dele de maneira individual e silenciosa. Então, desde que ele não receba do candidato, né? Porque ele não pode receber nenhuma vantagem do candidato, por exemplo, boné, camiseta. Então, se ele mandar fazer uma camiseta do candidato dele, se ele tiver um broche, um número, se ele tiver a bandeira do partido dele e quiser usar ela, ele pode ter sessão? Pode, sim, senhor. Ele pode expressar a vontade dele, desde de maneira individual e silenciosa. Agora, o eleitor pode pegar a bandeira, sair buzinando, balançar a bandeira no dia da eleição? De jeito nenhum, porque já não é mais uma maneira silenciosa. Ele está ostensivamente fazendo quase uma propaganda eleitoral, né? Outra questão também em relação às próprias bandeiras que a gente comentou aqui agora há pouco, no dia... Seria isso, na verdade, me perdi. Desculpa. Muito importante. Impulsionamento na internet do candidato, pode? Apenas o próprio candidato e o partido. É muito importante frisar isso, que existem diversas regras para fazer esse impulsionamento, porque a propaganda eleitoral na internet, ela tem algumas exceções que elas podem ser pagas, né? E uma delas é justamente o impulsionamento, mas existem muitas regras que os candidatos dos partidos, já com a sua assessoria jurídica, já estão realizando, né? Mas o eleitor, ele não pode de maneira nenhuma fazer o impulsionamento e o patrocinamento. E o que seria isso, né? Só para o eleitor entender. A rede social, ela funciona através de um algoritmo. Eu, por exemplo, quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, nem todos os meus amigos vão ver. Mesmo que eles sejam meus amigos, né? Porque ela tem um certo funcionamento. Então, o que seria esse impulsionamento? Seria tu pagar para a rede social mostrar para outras pessoas
uma publicação tua que de outra forma, que de maneira orgânica pela plataforma não seria mostrado. Então o eleitor ele não pode fazer de maneira nenhuma isso, justamente porque ele pode ser, inclusive, multas pesadas, ali partindo de R$5.000, né? Mas o candidato pode? O candidato pode, mas ele tem determinadas regras para fazer isso, né? Ele tem que se identificar como candidato, ele vai ter que deixar anotado que aquilo é uma propaganda, né, eleitoral. Então são diversas regras que os candidatos eles já têm que estar cientes que eles têm que fazer. E no dia da eleição não pode buzinar na Rua São Pedro? Não, exatamente, né? No dia da eleição, na verdade, não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral nova. Nem na internet, né? Vamos deixar isso frisar, mesmo que o eleitor ele queira só publicar, ele não pode, né? Ele não pode fazer nenhum tipo de propaganda na internet nova e nem na rua. Então, por exemplo, o que aconteceu muito na Avenida São Pedro em 2020? O pessoal acabava passeando, buzinando e faziam um bandeiraço, né? Da multa. Sim, da multa, é crime eleitoral também, né? Fazia carreata no dia da eleição, quase uma boca de urna ali também. Mas só vamos deixar bem claro, gente, nem só por questões legais, mas por questão de consciência. Ali a gente tem o Senec e tem o Santos Dumont, 2 locais de votação com muitas pessoas. E o que aconteceu? Os mesários não se ouviam. O primeiro mesário tentava digitar o número do eleitor, do título eleitoral do eleitor, para o presidente de mesa, e o presidente de mesa não ouvia, então acabou gerando fila, acabou que pessoas foram embora, não quiseram esperar. Então realmente é uma questão muito de consciência, não façam isso, porque tu junta com todo o trânsito de turistas, tu junta com ônibus, tu junta aquela rua inteira, se forma um corredor de som e fica realmente muito ruim. Então a gente pede, por favor, a consciência das pessoas que elas vão atrapalhar a própria eleição em si, né? Os próprios eleitores que querem votar e as pessoas que estão ali trabalhando. Guilherme Cavagnoli, muito obrigado pelos esclarecimentos. É muito importante para que o pessoal faça uma campanha correta até o dia da eleição. Muito obrigado, Miron. Qualquer coisa, estamos à disposição. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV, pelo YouTube da Gramado TV, também pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e pelas plataformas da RBT, Adilnet e Unifique. Um bom final de semana e até segunda. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.